Você já subiu na balança com a certeza que veria um peso menor, mas acabou se frustrando, seja porque o peso não mudou absolutamente nada, ou até pior, aumentou? Se isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensou foi: mas como assim? Eu fiz tudo certo. E é nesse momento que parece que o nosso esforço foi tudo em vão. Mas deixa eu te contar uma coisa. Peso na balança nunca foi um bom parâmetro para avaliar resultado e nunca será. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Então vamos direto ao ponto. Eu acho que é interessante a gente entender o que pode fazer com que o nosso peso varie ao longo do dia. Se você já se pesou em dias consecutivos, muito provavelmente você viu uma alteração nos pesos. Um dia estava com 70, no outro dia 71, no outro dia 69, enfim. É extremamente normal o peso variar de 2 a 3 quilos para mais ou até mesmo para menos. Isso acontece por vários motivos. E um primeiro deles que eu posso citar aqui é a retenção hídrica. Sim, se você consumiu alimentos que tenham mais sódio, muito provavelmente você vai reter mais água. Ou até mesmo quando você come mais carboidratos, você forma o que a gente chama de glicogênio muscular e também glicogênio hepático. E para a formação desse glicogênio, há uma retenção dessa água para essa formação do glicogênio, que é bem interessante quando a gente pensa que o glicogênio é uma reserva de energia que a gente utiliza para treinar melhor. É uma das variações que eu, como nutricionista, acabo manipulando quando penso em melhorar a performance do atleta. Mas quando você não tem esse certo conhecimento, você vê aquele peso na balança, acha que é o fim do mundo. E não, é apenas uma retenção hídrica que ela vai variar dentro de 24 horas. Se você comeu alimentos que têm mais carboidrato, mais sódio, ou até mesmo pensando nas mulheres que sofrem muito mais com a retenção hídrica, na TPM, nossa, então o peso pode variar 3, 4. Tem uma paciente que varia 5 quilos no período menstrual e a pessoa acha que engordou. Não. Na verdade, essa variação brusca aconteceu por conta de uma retenção hídrica. E é importante que fique claro que isso não significa que você engordou, apenas um aumento temporário no seu peso por conta dessa retenção. Outro ponto que pode variar muito o nosso peso é em relação a ganho de massa muscular. É muito comum ver os pacientes chegando ali dentro do consultório, na primeira consulta, recebe o planejamento alimentar, não fazia atividade física, começou depois fazer uma musculação, voltou na próxima consulta depois de 30, 45 dias, viu que o peso não teve uma variação muito grande e achou que o processo de emagrecimento não deu certo. Mas na verdade o que aconteceu foi que, como essa pessoa estava sedentária, não fazia atividade física e começou um planejamento alimentar, ela associou a alimentação com treino e houve um ganho de massa muscular. Então, na maioria das vezes acontece de você perder gordura e ganhar massa muscular. Digamos que você perdeu 2 quilos de gordura e ganhou 1,5 quilos de massa muscular. E seu peso na balança variou apenas 500 gramas. Você olha para aquilo e fala: nossa, o que eu fiz de errado? Muito cuidado com esse tipo de percepção, porque balança não vai te mostrar a composição corporal. É importante que você entenda que, se você está treinando, você está comendo adequadamente, tendo um bom consumo de proteínas, fibras, frutas, está dormindo bem, está tendo uma recuperação, é provável que você sim ganhe massa muscular durante o processo, que, pensando no processo de emagrecimento, é algo muito importante, porque ajuda na manutenção de peso e ajuda na queima de mais calorias, porque seu metabolismo fica muito mais eficiente. Outra coisa que você tem que se atentar e que sim pode variar o nosso peso é em relação ao estresse e ansiedade, que muitas vezes libera o cortisol e o cortisol, por sua vez, começa a reter mais líquido. E aí, quando a gente pensa em peso, em variação de peso na balança, vai subir 2 quilos por conta desse estresse, por conta do cortisol. Então, ter algumas alternativas para aliviar estresse e ansiedade pode ser bem interessante. Outro ponto que pode fazer com que o nosso peso varie bastante é relacionado à alteração de hormônios e ao estresse. Um exemplo claro é quando você está muito estressada, a liberação do cortisol. O cortisol, por sua vez, aumenta essa retenção de líquidos, por consequência, o peso na balança tende a aumentar 2, 3 quilos, aí você olha aquilo ali e fala: meu Deus, engordei. Não, na verdade, voltando ao primeiro ponto, é apenas uma retenção hídrica. E outra coisa que eu posso levar em consideração, principalmente por conta da minha prática clínica, é que quando as pessoas estão muito estressadas,
acaba descontando na comida e comendo mais alimentos que têm sódio, que aumenta a retenção hídrica, come alimentos que têm mais carboidrato, aumenta o glicogênio muscular, e tudo isso favorece você aumentar o seu peso corporal ali na balança. E aí você olha aquilo ali e fala, meu Deus, estraguei tudo, meu próximo. Ó, isso acontece muito no final de semana, tá? A pessoa segue o meio de semana certinho, de segunda a sexta se alimentando bacana. Sábado e domingo, uma pizza, um açaí, come mais carboidrato, alimentos que têm mais sódio. Chega na segunda-feira, viu o peso subir 3, 4 quilos. Saiba que isso é apenas uma retenção hídrica, um aumento temporário de glicogênio hepático e muscular, e que se você beber mais água, aumentar a sua atividade física, esse peso também vai descer assim, ó. Nada com que se preocupar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que se prender à balança é muito frustrante e injusto, principalmente quando você não tem noção do que pode fazer com que o nosso peso varie. Às vezes é apenas uma retenção hídrica, porque você comeu um alimento que tem mais sódio, ou simplesmente porque você, mulher, está na TPM, aumentou esse peso corporal e você acha que engordou. E não, é só alteração de hormônios, é só a ingestão de água, de sódio, a ingestão de carboidrato, que faz com que seu peso na balança aumente, mas isso não significa que houve uma mudança na composição corporal quando a gente fala de ganho de massa muscular, perda de gordura, porque a balança não vai mostrar isso pra gente. Apenas pensando no adipômetro, quando a gente vai fazer uma avaliação antropométrica, a gente consegue separar gordura, massa muscular, a gente consegue ter um resultado muito mais fidedigno. Se você olha apenas o peso na balança e se pauta naquele número, isso pode te frustrar muito, fazendo com que você desista do processo, mesmo que esteja dando certo. E para dar um caso real, vou falar de uma paciente minha, ok? Essa paciente, ela começou um processo de alimentação saudável, começou a aumentar a atividade física, ela faz inclusive, né? Ela faz a musculação, dança e hidroginástica. Ela aumentou o nível de atividade física de maneira bem significativa e fez a alimentação à risca. Beber mais água, descansava, gerenciava estresse e ansiedade e aumentou, claro, com essas 3 atividades físicas, o nível de atividade física dela foi lá pro alto. E aí ela chegou no consultório toda feliz, nossa, estou me sentindo super bem. Nunca me senti melhor na minha vida. Treinei mais, comi minhas frutas, coloquei mais vegetais, que era uma das dificuldades dela. Então ela fez o planejamento certinho, treinou certinho, como ela nunca tinha feito na vida antes. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação física por antropometria, a primeira coisa que a gente faz é subir ali na balança para pegar o peso. E depois a gente faz a avaliação antropométrica. E aí, lá na balança, antes de subir na balança, ela estava toda feliz. Na hora que subiu na balança, ela viu um peso a mais comparado com o peso anterior. Porque ela já era uma paciente recorrente minha, então ela tinha um peso do mês anterior. E ela viu um quilo a mais, ela pensou, meu Deus. Aquela sensação de alegria, eu vi no rosto dela que caiu por terra. Veio aquela dúvida e aquela frustração. Será que eu fiz tudo certo? Meu Deus, mas eu estou me sentindo tão bem. E esse peso na balança subiu. O que eu fiz de errado? Eu aumentei a atividade física, eu fiz o planejamento alimentar certinho. Vem uma angústia muito grande. Mas aí eu falei, calma, vamos fazer a avaliação física aqui para ver a composição corporal, porque a balança ela não mostra a composição corporal. Vamos lá? Porque eu tinha certeza. Visualmente ela estava mais magra. Ela estava mais forte. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu fiz a avaliação física nela. O que aconteceu? Eu deixei os dados dela anotados bem aqui. Ao avaliar a composição corporal dela, ela perdeu 2,9% de gordura corporal. Isso significa que ela ganhou ali, dentro dos parâmetros dela, ela ganhou 1,9 quilos, ela perdeu 1,9 quilos de gordura, mesmo que o peso tenha aumentado. Por quê? O que aconteceu? Ela ganhou 2,7 quilos de massa muscular, ou seja, um corpo mais forte e definido e muito mais saudável. Isso era visível quando a gente pensa que ela chegou no consultório se sentindo muito bem. Então, mesmo que no caso dela o peso subiu na balança, foi algo muito bom. O que aconteceu no caso dela? Ela conseguiu emagrecer ganhando peso. Eu sei que é meio estranho para algumas pessoas, como assim, ganhar peso e ela emagreceu? Sim, porque emagrecer é perder gordura. E ela perdeu gordura e ganhou massa muscular. Isso é emagrecer, por mais que o peso na balança tenha aumentado 1 quilo.
Então isso é bem interessante. Eu vou tentar colocar a avaliação física dela enquanto eu fiz essa explicação na hora da edição, porque eu acho bem interessante, porque é um caso muito comum daquelas pessoas que começam a fazer um planejamento alimentar adequado, começam a associar com a atividade física, há um ganho expressivo de ganho de massa muscular e uma perda expressiva de gordura, e às vezes o peso na balança sobe. Aí a pessoa olha aquilo ali e pensa, meu Deus, fiz tudo de errado. E não, fez exatamente o que tinha que fazer. Esse é um resultado extraordinário. Por isso, entendendo que o nosso peso ele varia por diversos fatores, hormonais, estresse, cortisol, massa muscular, retenção hídrica, é interessante que você não se paute todo o seu resultado na balança, porque isso vai te frustrar e isso vai fazer com que você desista do processo mesmo que esteja fazendo tudo certo. Imagine o caso dessa paciente que eu acabei de falar para você. Se ela não tivesse um acompanhamento, ela está fazendo um planejamento alimentar e estava fazendo o treino certinho. Ela vê o peso na balança 1 quilo, certeza que se ela não tivesse uma orientação adequada, ela tinha desistido do processo, porque ela não ia saber que aquilo foi um ganho de massa muscular. Entende? Então tome muito cuidado. Tá, Matheus, agora eu entendi que peso na balança não é um bom parâmetro para avaliar resultado. Mas o que eu poderia me pautar, no que eu poderia me pautar para avaliar se eu estou tendo resultado ou não? Isso é bem interessante, é uma das coisas que eu tento ajudar meu paciente, que às vezes a pessoa não deixa, não olha, ela não consegue enxergar, que é ter mais energia e disposição, melhorar a qualidade do sono, é você melhorar a sua digestão. Às vezes a pessoa está cheia de gases, aí começou a se alimentar melhor, mastigar melhor. Nossa, aquele desconforto, aquelas cólicas abdominais diminuíram de maneira significativa. É pegar uma roupa, por exemplo, que você não vestia há anos, colocar e ver que aquilo está ficando folgado. Isso é um bom parâmetro para você avaliar resultado. É você melhorar o seu controle sobre a sua alimentação. Se você estava compulsiva, às vezes agora consegue controlar melhor as suas escolhas, é um bom resultado. É a melhora de humor, é a melhora de gerenciamento de estresse e ansiedade, é aquele ganho de força e resistência. Às vezes a pessoa esquece tudo o que eu falei aqui. Melhora de gestão, melhor vestir a roupa, enfim, não importa nada disso. A pessoa esquece disso aqui, olha o peso na balança e, nossa, é só o peso na balança que importa. Tome muito cuidado. Resultado, eu como nutricionista, eu avalio, nossa, a pessoa antes não estava comendo fruta nem fibra, não bebendo água, estava estressada, ansiosa, não estava conseguindo dormir. Na próxima consulta, a pessoa conseguiu dormir melhor, gerenciar estresse e ansiedade, controlar sua alimentação, comer mais fibras, frutas, mastigando, está se sentindo melhor, melhor disposição. Nossa, isso aqui é um resultado. Peso na balança é só uma consequência de tudo isso, mas às vezes, se o nutricionista, se eu não falo para ela vai se pautar apenas no peso na balança, que é muito frustrante você olhar somente aquilo, porque aquilo não, de novo, não é um bom parâmetro para avaliar resultado. O que eu falei aqui, vestir uma roupa e se sentir melhor, ver que está mais folgada, tem mais disposição, mais energia, mais força, resistência, gerenciar melhor estresse e ansiedade, isso sim é um bom resultado para você se pautar. Você entende que peso na balança é apenas uma ferramenta e não é um veredito para o seu progresso? Agora você entende que o balanço é apenas uma ferramenta e não um veredito de progresso? Você entende que seu corpo ele passa por mudanças diárias que muitas vezes não está relacionado com seu peso na balança, ou às vezes pode ter uma alteração por conta de variação de hormônios, de retenção hídrica, aumento de glicogênio muscular. Você entende tudo isso? Você entende que muitas vezes dentro de um processo de emagrecimento você pode estar perdendo gordura e ganhando massa muscular e o peso na balança pode não alterar ou até mesmo subir, como aconteceu no caso da minha paciente? Você entende que existem diversos outros sinais que a gente pode avaliar como progresso, que é dormir melhor, se alimentar melhor, comendo mais fibra, bebendo água, dormindo, enfim, diversos outros parâmetros que a gente pode avaliar, isso sim, como um progresso. Muito melhor do que olhar apenas o peso na balança. Na próxima vez que você se pesar na balança, lembre-se que aquele número não representa progresso e que existem diversos outros parâmetros de resultados que a gente deve avaliar, que é muito mais importante do que aquele mero número na balança. Balança é só um número. O mais importante e o que faz diferença é aquilo que você constrói no seu dia a dia. E falando nisso, você sabia que existem alguns hábitos que a gente pode construir no nosso dia a dia para fazer com que o emagrecimento se torne muito mais fácil e sustentável? E foi pensando nisso que eu gravei um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre os 5 hábitos que te ajudam a emagrecer.
Eu te vejo lá.